Neste vídeo aqui vou introduzir, portanto, a matriz de mudança de base. Matriz de mudança de base. Mas para isto eu vou utilizar antes um exemplo, está bem? Vamos supor que eu estou em R2. E em R2 eu tenho a base canónica de R2. A base canónica, que eu designo por um C, e é constituída pelos elementos 1, 0, 0, 1, como tu sabes, não é? E eu agora tenho aqui uma outra base que eu vou designar por F. Este aqui é o vetor E1, é verdade. E este aqui é o vetor E2. Aqui uma outra base F, também de R2, claro, constituída, por exemplo, pelos vetores 1, 1. E agora aqui 2, por exemplo, 4. Isto aqui forma uma base. Estes vetores são linearmente independentes. Basta ver que este aqui não é múltiplo daquele, pois não. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 1 dá... Daria 2 aqui e pus aqui um 4, percebes? A questão é esta. Eu agora tenho aqui um vetor que escrito na base canónica, que é o vetor V, que é dado, por exemplo, por 2 é 1 mais 3 é 2, percebes? O que comumente isto se designa por 2, 3. Estás a seguir a minha ideia, não é? E agora quero escrever este vetor. Este vetor, como tu estás a ver, está escrito com uma combinação linear dos vetores da base canónica. Então está. E agora quero escrevê-lo com uma combinação linear, mas dos vetores da base F. Aliás, eu terei que designar este aqui por F1 e este aqui por F2, não é? Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar neste elemento 2, 3, o elemento 2, 3, há de ser igual a um lambda 1, não é? 1 mais um lambda 2, 2, 4. Fazendo as contas, isto vai-me dar 2, 3, que é igual a lambda 1 mais 2 lambda 2, certo? Vírgula. Tomem atenção, não me quero enganar. Lambda 1 mais 4 lambda 2, não é? Ou seja, facilmente surge este sistema, que é lambda 1 mais 2 lambda 2 igual a 2, não é? E lambda 1 mais 4 lambda 2 igual a 3, certo? Eu posso resolver este sistema de uma maneira muito simples. Posso multiplicar a primeira equação, por exemplo, sinal menos. Fico com menos lambda 1. Havia outras maneiras, não é? Chegar aqui, tirar a bola do lambda 1, substituir na de baixo. Mas pronto, multiplicando a de cima por menos, fico com menos lambda 1, menos 2 lambda 2, igual a menos 2, não é? Aqui coloco a de baixo, fico com 4 lambda 2 igual a 3, certo? Agora posso fazer uma soma. Os lambdas 1, portanto, cortam, vou ficar com 2 lambda 2, não é? Igual, neste caso, a 1, não é? Ou seja, o lambda 2 é igual a 1 meio, não é? Se o lambda 2 é igual a 1 meio, eu vou à primeira equação e facilmente calculo o valor do lambda 1, não é? O valor do lambda 1 há de ser 2 vezes 1 meio dá 1, salta para o outro lado dá menos 1, 2 menos 1 dá 1, não é? Pronto, isto quer dizer que este vetor que eu aqui escrevi a amarelo, que
que é o vetor 2, 3, que tem estas coordenadas na base canónica, não é? Também pode ser escrito como sendo, como tu estás a ver, igual a 1, não é? F1, estás a seguir a minha ideia, não estás? Mais, não é? Um meio de F2. Estás a seguir a ideia. Quer dizer, eu aqui tenho escrito na base canónica e aqui está escrito na base F, não é? Eu aqui não utilizei nenhuma matriz. Fiz isto diretamente através daquilo que se sabe das combinações lineares, não é? E pelo facto de F ser uma base, certo? E portanto eu posso escrever qualquer vetor de L2 como combinação linear dos vetores da base. Ora bem, o que eu quero é agora arranjar uma outra maneira, percebes? De tal maneira que eu escreva, digamos, uma matriz de passagem, percebes? Da base canónica para a base F. Tu queres ir para F. A maneira mais simples que tens, como aqui é a base canónica, é escrever os vetores de F, cada um deles, percebes? Como uma combinação linear dos vetores da base canónica. Mas aqui é fácil. O 1 há de ser também na base canónica, não é? 1 e o 2, 4 também há de ser 2, 4. Estás a seguir onde queres chegar ou não? Escuso estar aqui a fazer contas, porque é fácil de ver, não é? Porque é na canónica, exatamente. Porque é na canónica, exatamente. Quer dizer, a matriz de passagem há de ser uma matriz de passagem, não é? Da canónica para a base F, há de ser uma matriz cujas colunas são precisamente, percebes? Cada um destes vetores. Quer dizer, a primeira coluna há de ser um 1 e a outra é 2, 4. Isto é a matriz de passagem da base canónica para a base F, não é? Pronto. E todas as pessoas então pensam que, munidos desta matriz, parece, percebes? Que eu agora, se chegasse aqui e pusesse um vetor qualquer, não é? Estas coordenadas que eu aqui... Parece que eu colocando aqui, por exemplo, um vetor escrito na base canónica, que seria, por exemplo, sei lá, 2, 3, o resultado disto dar-me-ia, teria que me dar um meio. Não sei se me estou a fazer entender ou não, porque a ideia é da canónica para a base F, não era? Portanto, eu teria que colocar aqui digamos, as coordenadas do vetor na base canónica, não era? Não sei se... Eu penso que isto é o erro comum que as pessoas fazem, que isto é um erro. Não, tu deves é colocar aqui... Não. Isto é a matriz de passagem da canónica para a F. Se tu quiseres que esta matriz funcione, tu deves colocar aqui as coordenadas do vetor, por isso é que eu estive a fazer aquelas contas e espero não me ter enganado, mas as coordenadas na base F, que é 1 meio, não é? Eu vou fazer estas contas e, se não me enganei, tem que me dar na canónica, percebes? Vamos lá fazer estas contas. Isto vai-me dar 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, que dá 1, mais 2 meios, não é? 2 meios é 1, não é? E agora aqui dá-me a primeira linha que dá 1, mais 4 meios, não é? Que é 2, não é? E, portanto, isto vai-me dar 2, 3. Vamos cá ver. O vetor inicial era 2, 3. Quer dizer, isto na realidade gera uma certa confusão, penso eu. Porque tu, quando tens a matriz de passagem, percebes? Da canónica para a base F, estás a ver aqui é o ponto final. E era isto que eu da outra vez, queria tentar fazer e não consegui, sabes, exprimir-me. Isto aqui é o ponto final, que é o F, e isto é a matriz de passagem da canónica para a F. Se tu quiseres, o que deves colocar aqui é as coordenadas do vetor, mas na base F. E então voltas à canónica, percebes-me? Estão a fazer entender? Quer dizer, é fácil de ver então agora que a inversa desta
A matriz inversa desta, se eu fizesse 1, 2, não era? 1, 4, inversa, vezes, não era agora, percebes? 2, 3. Isto teria que mudar necessariamente os vetores. Exato. 1 meio. As coordenadas. Percebes? É assim que funciona a matriz de passagem. Porque apesar de dizer aqui, repara tu como a palavra funciona. Passar de C para F. E a matriz é esta. Se é de C para F, até dá a impressão que eu aqui, não era? Até devia era colocar os vetores da canónica, não era? Isto engana um bocado, não. Quando tens aqui a matriz de passagem, sabes, de C para F, o que colocas aqui é as coordenadas desse vetor, mas na base F. E, portanto, está-te aqui, o resultado é a canónica. Estão a fazer entender ou não? Quer dizer, tu tens que sempre olhar para a chegada, percebes? Como a chegada é F, o que vais aqui colocar, isto, percebes? Eu acho que através deste exemplo, acho que elucidei um bocadito. Quer dizer, se quiseres ao contrário, seria a inversa, não era? E então aqui irias colocar, assim, os vetores da canónica, então passas para F. Estão a fazer entender ou não? Percebeste isto? Portanto, é fácil, quer dizer, a matriz de passagem, quando é dada aqui a canónica, não é? É muito fácil de ver que é só colocar estes vetores em coluna. Porque estamos na canónica, não é? Estás a seguir? Assim como se pedissem a matriz, por exemplo, de F para a canónica, não era? Era escrever cada um destes, não era? Como combinação linear destes e que está umas contas. Ou então... Exato! Que é o que aqui está, certo? E esta inversa seria a matriz de passagem de F, não era? De F para a canónica, não era? E então quando multiplico aqui por um vetor da canónica, não é? Exato, é assim que deves pensar. E eu penso que isto engana muita gente. Não sei se me estou a fazer entender. Porque a matriz de passagem, não é? Queres ir de Porto para Lisboa, dá a impressão que vais pôr ali um elemento que já está no Porto. Não, tu vais pôr um elemento de Lisboa. Percebes aqui? É assim, funciona assim. Estás a ver a diferença grande disto? Portanto, eu primeiro comecei por colocar aqui um exemplo. Eu acho que este exemplo aqui serve bem para tu veres como é que funciona a matriz de passagem. Isto não tem nada a ver com matrizes das transformações lineares, ouviste? Uma coisa é uma matriz de passagem, outra coisa é a matriz da transformação linear. Percebes? Prontos.